Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso Podcrisção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí para se inscrever, para você não perder os nossos próximos vídeos e assim você tá sempre acompanhando nosso conteúdo aqui diário, semanal, né, na verdade. Quero já pedir para você curtir e compartilhar o nosso vídeo de hoje. Nossa primeira lição aqui desse novo trimestre. Então, se porventura você ainda não tem aí a sua lição, pode procurar uma igreja adventista aí próximo de você. Pode digitar lá encontreumaigreja.com.br, que você vai encontrar uma igreja aí próximo de você. E você conversa ali com os líderes da igreja. Eles vão estar te orientando de como você pode adquirir a lição dos jovens desse trimestre, que é com o título Adoração, de volta ao altar. Uma lição nova. A gente acabou ali a lição Metanoia do trimestre passado, uma lição muito boa que abordou ali basicamente a relação à mente, né? Aos cuidados que a gente tem que ter com a mente, que é uma ferramenta que o Satanás também usa bastante para nos atingir. E nessa nova lição a gente vai estudar ali, acredito eu, né, pelo título, uma adoração que a gente tem que ter e como a gente pode estar ali adquirindo essa adoração. Mas antes da gente dar continuidade aqui na lição, introdução da lição, quero aqui apresentar o meu parceiro aqui, meu co-host aqui, tá sempre aqui conosco, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja de Bom Jesus, diretor também da sonoplastia, e também ele ajuda ali na comunicação daqui da igreja. Ele também é educador físico. Se você porventura procura esse profissional que é uma melhora de vida, pode estar entrando em contato com o Jonas. Ele é também especialista em corrida, se especializou em corrida. Ele vai também te dar umas orientações, umas dicas sobre corrida, os cuidados que você tem que ter, como você pode correr de uma forma para não se lesionar. Esse aí é o Jonas. Muito bem, muito legal nós estarmos aqui mais uma vez, começando mais um trimestre aqui. É muito gratificante a gente poder aprender um pouco mais sobre Cristo. E essa lição, a adoração, acredito que vai ser uma bênção para a gente. Essa primeira lição, né, que nós já estudamos, ela já nos dá um alerta muito grande aí em relação ao acontecimento que foi, né, dos nossos primeiros pais, né, os primeiros seres humanos. E antes de continuarmos, vamos apresentar aqui também meu co-host, né, o Wellington. Ele trabalha aí com as questões de entrega, né? O cara que viaja o Brasil inteiro agora, né, por causa da nova profissão aí. Ele, então, cada dia está num estado aí, numa cidade, está conhecendo o Brasil aí através do trabalho dele. E ele não é diretor de sonoplasta, né, mas está ali, né? Quem resolve os BO da sonoplastia é ele. Ele que coloca o pessoal, né? A gente não sabe, mas às vezes resolve pelo celular mesmo, viu? Manda mensagem, já resolve tudo. Ou aperta um botão aqui, desliga lá os sons, nem sabe que ele tem essa tecnologia aí. Mas gosta bastante de sonoplastia, então o envolvimento é sempre gratificante. Também está envolvido aí na questão do Ministério Jovem também, e também dos bravadores. Ele é um conselheiro aí, voltou para os bravadores, tinha dado um descanso para ele mesmo, mas voltou para os bravadores porque gosta bastante, engajado aí. Para você que não conhece Desbravadores, tem interesse em conhecer, pode perguntar para o Wellington, que ele vai explicar para você tudo que você precisa saber. E se você tiver de 10 a 15 anos, melhor coisa de você aprender é estando participando dos Bravadores. Nós temos aqui mais 2 pessoas também que faz parte dos Bravadores, né? Nós vamos apresentá-las daqui a pouco. Ele também ele é motorista da esposa, tá, gente? É motorista da esposa, que a esposa é cantora aí, né? Então, ele que carrega ela aí para cima e para baixo.
Então ele está no caminho certo. Está no caminho certo. E agora nós vamos apresentar os nossos convidados, que também são desbravadores, né? Agora já são conselheiros. Um é do Comitivas e o outro é do Águia do Vale, daqui do Bom Jesus, e um lá do Dr. Paulo Prata, daqui de Barretos. E eles também estão participando aí do Ministério Jovem também, estão envolvidos ali, engajados nesse projeto. E acho que é isso, né, que vocês estão fazendo. Não é nada, tem o Carlos, ele é diácono também da nossa igreja aqui. Ele abre e fecha a igreja. Se você não sair da igreja, ele depois você para fora. Aí está tudo certo. Mentira, brincadeiras à parte. Agradecemos aqui, né? Nós temos o Carlos, né? Não apresentei eles. O Carlos, ele, além dele ser diácono e ser a questão dos bravadores, ele também me auxilia, nos ajuda também aqui no Ministério Jovem, né? Fazendo todo o projeto aí. Nós tivemos grandes programações já, desde que começou o ano, e ele estava envolvido nesses projetos também. E o Vinícius, acredito que ele esteja lá no Dr. Paulo Prata, também envolvido, né, fazendo todas as coisas que pede, né, o Severino lá também, faz tudo, faz tudo, pediu, tá fazendo, então tá certo. O Vinícius também, ele está aqui mais uma vez com a gente, então o Carlos já veio mais de uma vez, o Vinícius também, e nós agradecemos vocês por estarem aqui mais uma vez, aceitando esse convite, de estarmos falando um pouco sobre a Palavra de Deus. Se vocês quiserem, dar um oi para a galera aí, para que eles sintam um carinho de vocês. Bom, eu acho que já muitos me conhecem, então acho que nem preciso me apresentar direito. Primeiramente, feliz sábado a todos, né? E queria agradecer aos meninos aqui pelo convite. E é isso aí, que Deus nos abençoe, né? Amém. Amém. Quero agradecer novamente também eles terem voltado, que é um bom sinal, tá sem trauma, então, tá sempre disposto a voltar aí novamente. E se porventura você nunca veio ao podcast, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, falando que você quer participar, falando que você quer saber como é que funciona, que a gente vai te passar a orientação e já vai te pôr na agenda também para você participar aqui conosco. Bom, acho que a gente já pode iniciar aqui, fazer a nossa oração inicial. Queria pedir para o Carlos fazer a nossa oração para a gente começar aqui. Oremos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui novamente reunidos para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor seja presente aqui, seja com o Jonas, o Wellington, o Vinícius e com todos que estão assistindo também. Que o Senhor nos abençoe sempre e nos conceda vida, saúde e que sempre possamos estar conectados com Tua Palavra. Nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, se porventura você não tem a sua lição ainda, física, igual eu, mas eu estou aqui com o meu PDF, a gente vai colocar aí a nossa tirinha para você que está em casa, poder acompanhar aí. Nossa primeira lição, o texto base dela, está lá em Gênesis 3, de 1 a 15, então se você quiser pegar aí a sua Bíblia também, deixar aberta aí, para você acompanhar conosco. Nosso título dessa lição é Relação Rompida. Aqui, você que está em casa, você está vendo, tem duas tirinhas, né? Ali exemplificando. A primeira, eu acredito que está simbolizando ali a Eva, né? E ela tem em cima, assim, a legenda em cima, né? Tá escrito, dar atenção à orientação divina. Ela meio rejeitando. Aí troca para outra cena, dar atenção a uma cobra falante. Aí ela concordando, né? Gostando disso. É um meme, né? Que tem nos nossos dias de hoje. A coisa certa a ser feita, a ser seguida, você ignora. A coisa errada, você quer seguir, você quer fazer. Então, eu achei interessante, como sempre, a tirinha ela sempre traz de forma acho que bem clara, né, o que a lição de forma geral ela quer nos mostrar, que ela vai nos mostrar. Eu achei bastante interessante a tirinha aqui, como eles colocaram essa forma de sátira, né. Se algum dos convidados quiser comentar alguma coisa, ou o próprio Jonas, então a gente já dá sequência aqui para o nosso domingo. Não? Não? Eu. Não. Tem? Não?
Então vamos lá. Para domingo. A lição, ela demonstrou aqui no domingo, né, uma situação um pouco que já aconteceu com, acho que, algumas pessoas, né? Qual que é essa situação? Você está em um lugar, né, aonde você, aqui conta que a pessoa ela tinha se mudado, né, para um colégio adventista. E aí olhou para aquela mulher, né? Olhou para aquela mulher, o coração bateu mais forte. Ele ficou com a mão suando e tal, falou assim: essa é a mulher que eu quero casar com ela, né? E ali eles sentaram próximos, ficou com o olho vidrado nela e ficou observando, até que eles tiveram o quê? Se conheceram. E ali começaram a ter o quê? Ficarem mais próximos, fazer amizade ali. E ali ele colocou assim: essa é a que eu quero casar para minha vida, né? E aí surgiu um imprevisto, né? Ele saiu do lugar não sei se fala refeitório aqui, do refeitório. E ele, logo que ele saiu do refeitório, passando pela lateral, ele viu o quê? Ele viu ela com outra pessoa. E isso se tornou o quê? Uma parte bem frustrante para ele. Porque quando ele viu nos braços de outra pessoa, foi como se fosse uma velocidade de um tigre, né, que fala. Então, uma dor tremenda que ele sentiu, porque ele tinha um sentimento por aquela mulher, e ela estava com outra pessoa. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa dor desses adolescentes, né, que conta aqui, é apenas uma gotinha, né, da dor que Deus sentiu quando Adão e Eva eles escolheram a Satanás e não o escolheram quando eles comeram o fruto ali e houve ali o pecado no mundo. Entrou o pecado no mundo, então houve uma ruptura, né? Deixa bem claro que é uma ruptura aqui. E essa brecha, né, fez com que aquele relacionamento perfeito que eles tinham com Deus não tivesse a mesma coisa. E nós vamos aprender nessa semana o que aconteceu, né, nesse momento, como que isso foi ruim, né, da mesma história que conta aqui desse garoto, né, que estava apaixonado por essa garota. Como ele sentiu, né? Triste, magoado, e só foi uma gota do que Deus sentiu quando aconteceu ali esse fato entre Adão e Eva. Isso aí. Acho que a parte de domingo aqui ela é bem direta ao ponto. Acho que não teria muito que eu particularmente comentar mais, senão eu vou acabar falando aqui um pouquinho da parte dos meninos. Então, se os meninos tiverem alguma coisa a acrescentar de domingo, senão a gente já vai para segunda com o Vinícius. Pode ser? Vamos embora. Bom, a parte de segunda ela vem contando a história de Gênesis, que é a parte dos nossos praticamente pais aí da humanidade, que é Adão e Eva, que vem contando que eles estavam no jardim de Éden. E a parte da segunda-feira, eu gosto dela porque ela é bem específica. Ela mostra que Satanás, ele virou a serpente, só que ele não foi lá e fez qualquer coisinha. Ele foi para tentar enganar de uma forma: eu vou te enganar e você vai cair na minha. Então ele sabia fazer esse jogo mental com a pessoa. Então ele já chegou na Eva e começou a dar aquelas lábias. É verdade que Deus disse isso? Será que é verdade? Será que ele não está tentando te inferiorizar? Então, Satanás, ele vem com esse jogo mental na Eva. E, assim, eu gosto da segunda-feira também, porque ela fala assim, que ao ver a serpente falar, já era para Eva sair correndo, porque nenhuma serpente ele falava. Então, assim, a segunda-feira ela mostra isso, que às vezes a gente cai em uma lábia, que muitas vezes não faz sentido. A gente escuta, só que será que aquilo está certo? Às vezes a pessoa pergunta para a gente duvida da gente mesmo, a gente duvida das nossas crenças, duvida do que a gente acredita praticamente, com apenas algumas perguntas. Então a gente vai criando muitas dúvidas. E Deus, Ele não quer que você caia nessas lábias de jogos mentais. Ele quer que você entenda. Ele te mostra na Bíblia. Ele quer te mostrar a verdade. Então eu acho que essa é a parte da segunda-feira. Ela mostra que Satanás, ele estava fazendo Eva assim cair nesses jogos mentais, e ele sabia que ela iria cair e cada vez mais
assim, né, sentir a derrota dentro dela. Aqui uma coisa que eu achei interessante da parte segunda, é até o que está grifado, eu vou ler para ficar mais bem exemplificado. Satanás enganou Eva, fazendo acreditar que ela havia encontrado algo melhor. Mas Adão comeu o fruto totalmente consciente de que estava fazendo algo errado. Aqui a gente vê, a gente brinca, né? Acho que tem uma brincadeira aí o pecado veio por culpa da mulher, que a mulher não erra e tal. Mas aqui é como se fosse, como se você tivesse num lugar, a pessoa, ela tá vamos supor que você tá numa loja, para ficar mais fácil. Você tá lá numa loja, a grande maioria de lojas tem lá um vendedor. O vendedor, ele vai fazer de tudo para te vender o produto. Se ele é bom ou não, você vai descobrir isso aí depois. Mas o vendedor que está ali naquela loja, ele vai fazer de tudo para te vender o produto. Você vai descobrir se o produto é bom ou não comprando, é a hora que você chegar em casa. A hora do seu teste ali, quando você tiver, você sozinho, digamos assim. Mas o vendedor, ele vai usar artimanhas que o pessoal ali de vendas, né, que são vendedores, eles são preparados para isso, para te influenciar a comprar, a que você tem essa inclinação para que, nossa, eu vou ouvir o que ele está falando aqui e vou comprar isso aqui. Aqui, no caso, a gente pode colocar que Satanás era um vendedor. Ele estava vendendo algo para Eva. Ele estava vendendo o pecado. Ele queria convencer de tudo. Ele usou todas as artimanhas que ele teve para que ele conseguisse realizar essa venda. Para que a Eva, ela caísse no pecado. Eu não lembro quem que eu ouvi falar que se Adão, nesse momento que ele viu a Eva comendo fruto, mas ele parasse por um momento, por um segundo, e analisasse: poxa, mas ela está fazendo isso aqui errado. Vamos conversar com ela, falar: ó, Eva, vem cá, ó, isso aqui que você fez está errado. Deus falou para a gente não comer. Vamos lá conversar com Deus. Se ele tivesse tido essa postura de, no primeiro momento que ele viu Eva comendo, em vez de comer o fruto, falar: vamos conversar com Deus, com certeza a gente não estaria aqui. A gente estaria livre sim do pecado. Mas a própria lição é que ela citou, que a Eva realmente cometeu um erro. Ela se deixou ser comprada pela venda que Satanás fez com ela. Mas o pior foi Adão, porque ele estava tão consciente que o primeiro pensamento dele foi: nossa, como que eu vou viver sem ela? O que eu vou fazer da minha vida sem ela? Porque ele sabia que estava errado. Ele sabia que se ele comesse o fruto, ambos estariam perdidos. Ambos estariam perdidos. Mas a primeira reação dele não foi ir conversar com Deus, tentar resolver isso, que na minha opinião, eu acho que se ele tivesse tido essa postura, com certeza seria totalmente diferente do que a gente tem nos nossos dias de hoje. Talvez o pecado ele não teria entrado ali no jardim do Éden, né? E assim os primeiros pais ali da humanidade, eles não teriam caído em tentação. Então acho que se tudo foi por um detalhe que Adão acabou deixando ali passar. Então essa parte de segunda, esse pedacinho aqui da segunda leva essa reflexão que foi por um detalhe que Adão ali nos deixou até hoje, nos dias de hoje, em pecado. E tem algum comentário a acrescentar aqui na segunda? Eu tenho.
Eu tenho uma questão assim que é no nosso cotidiano. Você estava falando, eu estava lembrando sobre a questão de um vendedor que quer nos apresentar um produto. E também tem aquele pensamento de que é igual você falou também, que se Adão tivesse pensado e tivesse buscado a Deus, mas se tivesse pensado, possivelmente ele teria escolhido de uma outra forma para resolver a situação. De que forma? Nós, muitas vezes, compramos alguma coisa e depois nos arrependemos. Ou nós gastamos de uma forma desenfreada e fala, e agora? Por que eu fiz isso? E muitas vezes você deixou de fazer isso porque você pensou. Falou, opa, acho que agora não vai dar não, né? Vamos esperar mais para frente para ver se vai dar certo. Então, o que aconteceu ali no Jardim do Éden, nos acontece hoje, nos remete hoje em tudo, como o Wellington nos deu o exemplo aqui, de um vendedor que está disposto ali a vender aquele produto para você. Se ele sendo bom ou não, mas ele está disposto a vender para você e está te colocando argumentos. Então, basicamente, é só essa ilustração. Então, acho que a gente já pode dar sequência aqui para terça-feira com o Carlos. O tema da lição de terça-feira é advertidos e protegidos, ou seja, Deus já tinha alertado eles e falado que o perigo de comer daquele fruto, né? Ele tinha deixado os outros frutos para eles, mas por curiosidade eles foram lá, né, e experimentaram daquele fruto. E aqui eu vou ler algumas partes interessantes aqui da lição que eu achei. O pecado afetou o relacionamento de Adão e Eva com Deus e continua a romper o relacionamento de muitas pessoas com ele até hoje. Satanás foi tão ardiloso que chegou a enganar um terço dos anjos. Essa guerra não foi apenas uma batalha de ideais, foi física e concreta. Adão e Eva, a partir de então, deveriam enfrentar um adversário sorrateiro que engana o mundo todo. Como seres que tinham livre-arbítrio, o santo casal podia explorar o mundo criado e vir à vontade e tomar decisões sem nenhuma restrição de Deus, exceto uma: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um relacionamento de amor no qual as pessoas não podem tomar a decisão de rejeitá-lo não envolve amor de forma nenhuma. Assim, Adão e Eva eram livres para tomar decisões, mas estavam seguros apenas enquanto permanecessem perto daquele que mais os amava. Adão e Eva acabaram trocando a conexão com Deus por uma falsa promessa de algo melhor, algo que o Criador supostamente estava retendo deles. Nunca podemos esquecer que a qualidade do nosso relacionamento com Deus é nossa única proteção contra ele. Então, aqui, como vemos, foi uma atitude deles que afastou ele de Deus. Eles tomaram uma decisão que era errada, não seria boa aquela decisão. E Deus já tinha alertado eles que aquele ato poderia prejudicar eles, não só eles, também como a nós hoje, né? E vemos hoje em dia o estrago que essa decisão que eles tomaram fez. E é isso, né? E aqui tem uma pergunta: de que maneira seu relacionamento com Deus o protege das tentações? E aqui eu escrevi assim: se eu tenho uma comunhão com Ele, eu vou pensar nele e obedecer o que Ele disse para não fazer. Ou seja, se Ele já deixa claro aquilo, é porque não podemos fazer, porque teremos consequências. É igual um pai ou uma mãe falam para uma criança: você não suba nesse pé de árvore porque você pode cair, quebrar o braço e machucar. Aí vai lá, a criança sobe, cai. Aí, não, pai, bem que você falou, chora. É bem isso, né? Pegando esse exemplo de pai e de mãe, me lembra, assim, a parte, no sentido de as pessoas mais velhas que estão ali rodeadas da gente, seja pai, mãe, um tio, algum vô, eles já passaram por mais coisas do que a gente. Talvez pela a vivência que eles tiveram, a vida talvez sofrida que eles tiveram, talvez não vai ser, felizmente, pelo que eles passaram, talvez não vai ser o que eu possa passar. Então eles sempre vão, geralmente pai e mãe, sempre vai alertar: não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz assim, você vai quebrar a cara, né? Uma linguagem popular de pai e de mãe.
Mas não é que... É que é um contexto um pouco diferente, mas é parecido. O pai e a mãe, ele não está falando pro seu mal. Ele quer o seu bem. Então ele vai te orientar, ele vai te falar, ó, faz assim. Que se ele está falando, na sua grande maioria, é porque muitas vezes ele fez, ele errou, então ele não quer ver o filho dele errando. Porque ele sabe a consequência que é. É a mesma coisa que a conversa que Deus teve ali com Adão e Eva. Com certeza ele falou, ó, vocês têm tudo isso aí, ó. Vocês podem ir para onde vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem. Eu não privo vocês de nada. A única exceção é que vocês não podem ir ali, ó. Não chega perto daquilo. Por quê? Deus sabia o que iria acontecer. Não é que ele estava tirando o livre-arbítrio dele e tal. Não. Tanto é que se fosse assim, Deus tinha cercado, colocado lá um monte de cerca, arame, farpado e não sei o que, para ninguém nem chegar perto. Se é um lugar perigoso, um lugar que não pode chegar perto, que não pode ver, enfim, Deus teria feito alguma coisa desse tipo, para realmente privar o contato. Mas não foi isso. Deus orientou, ó. É a mesma coisa para os nossos pais. Os pais, eles vão orientar. Mas se a gente for muito teimoso, a gente vai errar e vai reconhecer, nossa, meu pai e minha mãe estavam certos. E foi aqui o que aconteceu com eles. Eles fizeram, principalmente Adão, que estava ali, ele foi a gente coloca ali o pivô, né, do erro. Se ele tivesse reconhecido, mostrado a verdade para Eva, talvez a gente não estaria em pecado atualmente. Então, mas colocando no contexto de que se eles sendo filhos, eles erraram, mas talvez tivessem pedido esse perdão para Deus, ó, a gente errou, não sei o que, mas no primeiro momento ali eles sentiram vergonha. Eles ficaram, nossa, eu tô sem roupa, deixa eu me vestir aqui e tal. Então, eles em nenhum momento eles pensaram, nossa, mas Deus falou para não fazer isso, então vamos lá conversar com ele e tal. Então, é um pouco do que ali da parte segunda, né? Essa parte aqui de terça é um complemento. Então, acho que só foi um detalhe ali que o Adão acabou deixando passar e, infelizmente, ali a gente vive em pecado atualmente. Alguém mais? Terça-feira? Não? Então vamos para quarta-feira. Então vamos lá. Quarta-feira nos deu uma citação, um exemplo, na verdade, uma pergunta interessante. Qual que é essa pergunta? Teria Deus agido muito radicalmente? No aspecto do quê? Afinal, apenas era um fruto, não era? Então, será que Deus teria ter sido tão implacável? E aí a lição também nos coloca de uma outra parte, que até o Elitinho começou a citar, que foi quando Deus falou para eles, né? Vocês têm todas as coisas do jardim, vocês têm como orientar os animais, cuidar das plantas, e só essa árvore que não. Agora imaginamos que Deus fizesse o contrário, deixasse Adão e Eva apenas numa árvore e tivesse aquele jardim todo e eles não pudessem sair daquela árvore, eles tinham que ficar só na árvore. Imagina como seria. E aí nós pensamos o seguinte, será que Deus foi realmente radical? Não tem como ele ter sido radical. Até porque ele deu o quê? O livre-arbítrio, que foi citado ali na lição, na parte de terça. Porque ele deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você pode escolher o que você quer fazer. E a orientação deixou bem clara, não chegar perto desse fruto. Só que, como nós citamos o contexto geral de tudo, Satanás fez a artimanha que ele utiliza até hoje. Porque ele quer fazer o quê? Ele quer fazer com que nós amamos quem? A ele, e não a Deus. Então ele vai usar de todas as ferramentas. Por que ele vai usar de todas as ferramentas? Porque ele já sabe que
para ele já deu, já acabou, ele já sabe que ele vai morrer. Então, se ele já sabe que ele vai morrer, o que vai acontecer? Vamos levar o máximo de gente comigo. Então, assim, se Adão e Eva, eles tivessem ali escolhido, igual o Wellington já citou, da questão se Adão tivesse pensado melhor, se ele tivesse feito o quê? Pensado melhor, falasse, vamos falar com Deus, teria sido diferente. Para que ele pudesse fazer isso, nós entramos na nossa palavra da nossa rede semântica, que qual é essa palavra? Escolha. Se ele tivesse feito uma escolha. Então, quando nós ouvimos a palavra escolha, o que vocês pensam? Quero ouvir a palavra de vocês aí, uma contextualização. Fiquem à vontade. A lição dá algumas citações, se vocês quiserem citar da lição, ou se vocês tiverem uma outra palavra na cabeça de vocês, vocês podem estar falando aí. Pode falar, meninos. Bom, com a palavra escolha, eu acho que eu escolho o caminho, né? Tem muito a ver com isso. Caminho, muito bom. Acho que são decisões, né? Esse ato aí foi uma decisão que eles tomaram. Eles desejaram no coração e experimentaram daquele fruto. A partir do momento que eles desejou, ele já pecou ali. E aí são o que eu falo aqui, decisões, né? Esse ato de escolha. Eu coloco mudança. Você escolhe alguma coisa, ela pode mudar ali o sentido da sua vida, enfim. Então, mudança. Legal, eu vou colocar o que está escrito aqui da lição como a questão de opções, que é o leque que a gente tem no nosso cotidiano. Qual que é esse leque? Nós temos como escolher várias coisas, né? Quando a gente vai fazer um vestibular, nós temos como escolher a área que nós queremos exercer ali, cursar, né, na verdade. E nós temos as opções. Qual que eu quero fazer? Eu vou escolher essa porque essa eu me identifico melhor. Então, é uma questão de opções. E como nós temos também a nossa opção, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás. Então, nós temos essas opções também. Então, vamos aqui para quinta-feira. Hoje está um pouquinho mais rápido. Se o convidado quiser demorar aí meia hora na quinta-feira, fica à vontade. Bom, acho que a quinta-feira ela vem falando sobre essa questão do pecado de Adão e Eva, que eles pecaram e eles quiseram se esconder, né? Aquele pecado que eles cometeram, eles quiseram mais se esconder. Eu gosto muito de ver assim, se a gente for ver na realidade. Vamos pegar um exemplo, a gente quebra um copo. Pô, quando minha mãe não está em casa, eu tento esconder aquele copo de vidro, porque senão ela vai gritar comigo. Então assim, eu me escondo. Eu tento me esconder em vez de falar, mãe, eu quebrei este copo. Eu tento me esconder. E isso foi com Adão e Eva. Deus, ele apareceu, só que eles se esconderam, eles se esconderam. Deus é o Criador. Você acha mesmo que Deus não saberia onde Adão e Eva tá? Você acha mesmo que ele fez o Adão e Eva? Você acha mesmo que ele não saberia onde eles estavam? Então assim, você vai se esconder de quem? Você está se escondendo de quem? Será que a gente está se escondendo de nós mesmos? Será que nós estamos guardando esse pecado para nós? Porque Deus, ele foi lá e ele queria escutar de Adão, pai, me perdoa. De Eva, pai, me perdoa. Mas parece que a gente quer lidar com os erros sozinhos. A gente não quer apresentar para o nosso pai, não quer aquele conselho. Então acho que vem muito disso, de a gente se esconder mais do nosso pecado. Eu vou ler uma parte aqui que eu achei interessante também, daqui da lição. O Senhor ofereceu um raio de esperança ao casal caído, enquanto repreendia a serpente, porém inimizade de entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está lá no verso 15 de Gênesis 3. Deus enviaria um libertador, cujo sacrifício faria o que nenhuma folha de figueira jamais poderia salvar do pecado dos seres humanos caídos. E aqui nós vemos o amor de Deus, né? Porque mesmo ele traindo e Deus sentindo aquela dor daquela traição, né? Que os filhos deles fizeram, ele ainda deu uma chance, né? Para nós, deu uma chance. Vemos o amor de Deus desde o começo, né? Ele criou todas as coisas, não restringiu das outras árvores que tinha. Eles tinham outras árvores.
Eles poderiam dizer assim, igual o Jonas citou aqui, bloquear, né? Não, vou colocar ali arames, não, foi o Elton que falou, arames, trancar aquela vez, não deixar eles chegarem lá perto. Mas não, ele deixou o livre-arbítrio ali, ele foi verdadeiro no que ele disse. E aí nós vemos o amor dele porque ele deu outra chance, mesmo sendo teimoso, pecador, mas recebemos essa chance, né? Isso. Mas tudo isso para a gente receber essa segunda chance também é uma coisa de escolha. Eu preciso escolher aceitar essa segunda chance que Deus dá para mim. Porque o que vale eu saber de toda essa história e até condenar, nossa, Adão e Eva acabou com a minha vida, hein? Se eles não tivessem errado, eu tava bem, eu tava salvo, tava vivendo perfeito, né? Eu ia ser perfeito, eu ia viver para sempre ali do lado de Deus. Mas o que adianta você ficar ali remoendo, jogando a culpa para outro, sendo que você também erra. A gente, muitos momentos a gente esquece desse detalhe, que a gente também comete erro. Adão e Eva, eles também erraram, como a gente. Talvez a gente erra mais do que Adão e Eva. Porque depois desse acontecimento todo, eles reconheceram o erro deles, eles assumiram essa responsabilidade e assim eles foram propagar que Cristo, que Deus é amor, que Deus é um Deus de justiça. Deus ele tem palavra. Deus ele concede o livre-arbítrio para você, mas é tudo a sua escolha, ao que você escolhe em adoração a Deus. Aqui cita, né, que a gente precisa construir uma conexão com Deus, mas a gente precisa construir. Deus ele está fazendo a parte dele, ele fez a parte dele, foi mandar o filho aqui morrer por nós. Então a parte de Deus ali, vamos colocar assim, ela já está feita, ela já está pronta. É mais do indivíduo para o pai. Então a gente também tem que colocar essa mão na consciência que não vale de nada a gente ficar culpando os nossos antepassados. Não vai valer de nada. Já foram, já até morreram e pronto. Não adianta ficar remoendo isso. A gente saber da história faz com que a gente saiba o que aconteceu, para que lá na frente a gente não possa cometer ali os mesmos erros deles e ter um pouco de consciência de que eles também erraram, eles se deixaram ali levar pelo pecado, e que o afastamento também ali de Deus faz com que a gente cometa esses erros, né, essas falhas ali. Alguém tem alguma coisa que acrescentar aqui de quinta? Eu acho que se a gente parar para pensar, que eu às vezes escuto muito isso de aquilo que você falou, que se eu estivesse no lugar de Adão e de Eva, eu não cometeria esse pecado. Só que parando para pensar, que vem na parte de segunda, Satanás ele era um homem inteligente. Querendo ou não, ele conhece muito sobre teologia. Ele conhece. Então assim, Satanás ele não ia falar qualquer coisinha para Eva. Ele não estaria só um papinho. Ele estava preparado. Não era só um papinho entre eu e você. Será que, assim, Deus, ele colocou esse fruto. Esse é o conhecimento do bem e do mal. Por que Deus não te deixa comer? Sabe, aqueles jogos mentais, porque um jogo mental com você, cara, assim, era Satanás. Ele, querendo ou não, ele era inteligente. Então, ele estava fazendo isso e Eva estava caindo na lábia. Que tem na parte da segunda, ela cada vez mais estava caindo na derrota dele, a cada vez mais se acreditando. Por quê? Porque Deus colocou esse fruto, por que ele não quer que eu coma? Será que eu vou abrir meus olhos? Será que ele não quer que eu seja igual a ele? Será que ele não quer que ele seja igual a ele? Então assim, vamos parar de falar que Adão e Eva pecou e eles, né, foi a culpa deles. Só que, e se a gente estivesse lá? A gente não estaria cometendo o mesmo erro? Com certeza. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse cuidado aí.
O interessante da contextualização é que nós temos sempre esses casos, né, de pensar, e se eu estivesse lá, né? Será que eu fazeria diferente? Não só a questão de Adão e Eva, mas nós temos outras historicidades da contextualização bíblica que a gente fala assim, se estivesse lá eu fazeria diferente, seria uma pessoa diferente, eu penso diferente, mas na hora, porque, por exemplo, igual Pedro negou a Cristo, nós temos esse pensamento, eu não negaria a Cristo não, estaria lá, será que eu negaria a Cristo ali no meio daquele monte de gente? Eu vou te matar. O próprio Pedro falou que não negaria. Pois é, então a contextualização, igual o Vinícius citou, igual o Wellington também citou, e nós estamos falando muito sobre essa questão, é que Satanás ele conhece cada um de nós, muito mais do que nós mesmos. E ele sabe quais são as minhas fraquezas, sabe como as fraquezas de qualquer um dos meninos que estão aqui. Então, basicamente, se não fosse Adão e Eva, poderia ser eu que tivesse pecado. Porque eles poderiam passar ilesos, Satanás poderia continuar tentando fazer com que algum ser humano pudesse pecar e pudesse chegar na minha vez e eu colocar o pecado no mundo. E aí? A culpa seria minha? Por uma questão que eu deixei me levar, eu deixei acontecer. Então, eu estava lembrando, vocês estavam falando, eu estava lembrando também, só para a gente finalizar essa parte quinta, no nosso cotidiano entre os pais, né? Igual o Vinícius citou da questão do copo, né? Para a mãe, que é muito apegada, a coleção, né, do copo e tal, a gente acha que a mãe não sabe que quebrou o copo. Mas na hora que ela chega em casa, que ela olha, obviamente até você, se você tem as suas coisas colocadas tudo no lugarzinho certinho no seu quarto, ou na sua cabeceira da cama, ou no criado mudo, se alguém mexeu, você sabe, alguém entrou aqui, mudou a questão de lugar. Alguma das vezes você vai fazer o quê? Ficar quieto e vai esperar que a pessoa venha falar com você, mas você sabe quem foi, não sabe? É a mesma coisa que aconteceu no Éden. Jesus sabia o quê? Quem que era, o que tinha acontecido. Eles tentaram esconder, eles tentaram se cobrir com figueiras, né? A parte das folhas das figueiras, que é o que acontece hoje. Ainda tem pessoas, e nós mesmos também, às vezes tentamos tampar alguma coisa que nós fazemos, algum pecado que cometemos com uma figueira, como se Cristo não fosse saber o que a gente fez. A gente pode tentar enganar as pessoas, mas Deus jamais nós vamos enganar. Então eu entrei nesse contexto da parte da mãe, porque a mãe fica esperando o quê? Você falar com ela. E aí entra naquela questão que o Vinícius falou. É tão interessante você chegar e falar, olha, mãe, sem querer, quebrei seu copo e tal, a senhora me perdoa, ficaria mais bonito, e a mãe aceitaria a sua desculpa. Quando você escondeu, aí ela foi e deu uma bronca maior a você acabou ficando de castigo porque você acabou escondendo e não contando. Então, basicamente, entra nessa contextualização que eu estava lembrando aqui. Eu já queria pegar um gancho aqui do comentário aqui do Jonas de sexta, porque tem muito a ver com o que o Jonas realmente está falando. A gente é fácil a gente fazer essa analogia que eu citei, o Vinícius também acabou citando, se colocar no lugar do outro. Satanás, ele vai sempre agir, ele tem mais conhecimento que a gente, ponto. Ele conhece mais da Bíblia, ele conhece mais do mundo aqui onde a gente está, ele conhece mais do que a gente. Então ele vai saber os nossos pontos de inclinação. O Wellington aqui, o ponto de inclinação dele é esse. Talvez não vai ser o mesmo do Vinícius, ou não vai ser o mesmo do Carlos, como não vai ser o mesmo do Jonas. Cada um tem o seu ponto de inclinação, onde que talvez ali você caia. E Satanás, ele sabia onde ele iria ali fazer com que a Eva caísse. A gente coloca aqui uma conversa, a própria Bíblia, né, coloca ali a conversa tá a partir do verso 1 até o 15, né, ali o diálogo. Mas
às vezes, aqui não cita quantas horas que foi, se foi durante um dia só, não cita a quantidade de vezes, né, que houve essa conversa. Vamos colocar ali que foi uma semana. Vamos colocar. Satanás, cada vez ele ia aparecendo com a Eva, ia conversando com ela, jogava um papo aqui, jogava outro papo ali, ia fazendo com que ela pensasse por conta própria, fazendo, nossa, mas será que Deus, meu Deus, que me criou, ele faria isso comigo? Mas pera lá, Deus me criou, Deus me ama, Deus me deu esse jardim gigante, por que ele mas por quê? Fazendo com que ela pensasse, mas vamos supor que aí no último dia ele deu ali um checkmate, falou, você tem que comer, filha, você está esperando o quê? Você tem que comer, você vai perder tudo isso, eu comi, e eu falo porque eu comi, eu sou uma serpente, eu estou falando, as outras serpentes não falam, elas são bonitas e tal, mas elas não falam, eu falo porque eu comi. Então, para você ter todo o conhecimento que Deus está te privando de você ter, você precisa comer. Você vai perder? Aí ela vai lá e come. Aí come, fala, meu bem, olha tudo isso que eu estou vendo, não sei o que. Vamos comer? Come junto comigo? Adão ali, por a emoção dele tomou conta dele. Se ele tivesse tido um pouco mais de razão, ele teria parado e pensado, não, acho que isso aqui que a gente está fazendo está errado. Mas a emoção dele falou mais alto, gritou mais, fala, nossa, eu não me imagino minha vida sem ela. Ela foi feita de mim, eu preciso dela, eu necessito dela. A gente sabendo, né, do contexto hoje, analisando tudo, a gente sabe que a gente precisa de outra pessoa, a gente precisa de Deus. Deus vai conceder com que a outra pessoa esteja conosco, mas a gente precisa primeiramente de Deus, a gente precisa estar ligado com Deus, ter a comunhão primeiramente com Deus, ponto. Mas naquele exato momento, Adão colocou Eva acima de Deus, como prioridade acima de Deus. E aqui a gente vê a gente exemplificou ali praticamente novamente, a gente talvez esteja até batendo nas mesmas falas, mas é exatamente isso. Satanás, ele teve a artimanha para atingir a Eva, mas as artimanhas dele não mudou para hoje. Não houve nenhuma mudança. Até o título aqui da lição, né? Nenhuma mudança no jogo. O jogo continua o mesmo. Satanás quer fazer você cair. Só isso. Ele sabe as suas inclinações. Ele sabe onde ele vai ali te afligir. Ele te conhece. Satanás, ele é dominante aqui nesse mundo. O que faz, por enquanto, o que é a diferença é a gente deixar ele ali ser dominante na nossa vida e a comunhão que a gente tem com Cristo. Vai ser ali o ponto-chave. E não se engane, quanto mais próximo você tiver em comunhão com Deus, comunhão ali diária, viva, Satanás, ele vai fazer com que você seja mais atacado. Porque ele não quer que esse podcast, a igreja de forma geral, ela funcione. Porque a gente está proclamando ali o Evangelho, a gente está fazendo o que o próprio Cristo nos deixou de mandamento. Fale ao próximo, divulgue a minha volta, fale de mim. Então, Satanás, ele sempre vai ali tentar fazer com que a gente caia, fazer com que a gente tenha essa dúvida, que foi o erro ali de Eva. A dúvida é o ponto ali chave. Eu colocaria que foi o que fez com que a Eva ela tivesse esse balanço.
e para os nossos dias de hoje é o que predomina. Se a gente tem uma parcela de dúvida, não se engane que Satanás ele vai ganhar sobre a sua vida. Então é a parte de ter ali certeza do que você acredita, do que você está pregando e seguir em frente, porque Satanás ele nunca vai deixar de te tentar. O jogo dele é ele sempre te tentar, ele sempre te afligir, porque desde lá do Éden é a missão dele, é o propósito dele. Então é a gente tomar esse cuidado e sempre estar próximo e agarrado com Deus, que a gente sabe o resultado final. Queria que aqui os nossos convidados aqui falassem palavras finais para a gente encerrar aqui o nosso pod da parte sexta, da lição de forma geral. Só um recado. Só um recado? Cara, o pessoal que está em casa. Uma coisa que eu acho que tem muito a ver com a lição, que é uma coisa que eu fiquei muito assim, como eu posso falar, eu descobri algo que abriu minha cabeça, foi que às vezes também a gente culpa muito o Satanás. Satanás sim, ele faz o erro, leva você ao erro, só que tipo assim, eu vou fortalecer a minha mente, Satanás não pode entrar, então eu nunca mais vou cometer erro, eu vou ser santo, eu não vou mais cometer pecado. Só que a gente não é santo, a gente vai cometer erro. E um filme que eu assisti, que se eu não me engano se chama Nefários, que é mais ou menos se eu não me engano, um psicólogo e um cara que foi possuído por um demônio. E nisso, esse cara, é praticamente 1 hora de conversa. Nisso, esse cara ele fala que ele ficou, tipo assim, ele nem precisou fazer muita coisa, porque o ser humano, ele já fez o que normalmente os demônios fariam com nós, a gente já fez por eles. Então assim, nós não somos santos. Quem somos nós para falarmos, Quem sou eu para falar de você? Quem sou eu para falar de alguém que cometeu um pecado pior que o meu? Quem sou eu? Então assim, a gente às vezes tem que parar de culpar o outro por algo que ele fez, sendo que a gente também faz, sendo que a gente pode ser propício ao erro também. Isso aí, Carlos? Isso aí, basicamente o que o Vinícius falou, nós temos que ter consciência que somos falhos, pecadores, e temos que estar sempre observando ali as ciladas, o inimigo ele sabe manipular, como já falamos aqui, ele manipula de formas, ele sabe nossos desejos, então por isso nós temos que estar alerta. E nessa parte de julgamento, igual o Vinícius falou aqui também, que às vezes nós julgamos, no lugar de fulano, isso aí nós não faria isso aqui, no lugar de ciclano nós não faria isso, mas cada um sabe de si, e então ainda bem que temos um Deus aí que nos perdoa, então que possamos estar sempre atentos ali, sempre observando, lendo a Bíblia, em comunhão com Deus. É isso. Quero deixar aqui a minha fala em uma outra perspectiva, que é, quando esse ato acontecer, de nós errarmos, que não nos escondemos, e sim, vamos à origem, vamos aos pés de Cristo, e vamos pedir o perdão sincero pelo um ato que nós cometemos. Então, o Jonas cometeu um pecado. Todos os dias nós cometemos pecado. Eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que proclamar e eu tenho que implorar para que Deus possa me perdoar. Deus sabe o que eu fiz? Sabe. Deus sabe o que eu vou fazer? Sabe. Ele poderia muito bem falar assim, vou perdoar ele lá e está tudo certo, e eu não preciso falar nada para mim, não precisa contar nada para mim. Mas a partir do momento que nós chegamos a Ele, nós contamos a Ele, nós damos uma autoridade que Ele tem que ter na nossa vida, que Ele é o nosso Criador. Então, eu colocaria essa perspectiva para que nós todos, erramos, como Satanás tem as artimanhas de fazer nós errarmos aqui, como ele tem as artimanhas de fazer com que a gente cometa um ato desnecessário, até quando a gente já sair daqui para algum lugar, a gente vai lá e pecamos. Nós temos que ter a sinceridade e o reconhecimento de que nós podemos voltar ao Pai. E isso é muito bom, e Deus nos deu isso.
Ele, pelo plano da redenção, pela morte dele na cruz, ele deu isso para a gente de bandeja para que a gente tenha a graça dele. Então erramos, vamos ao Pai, pedimos perdão e pedimos para que ele nos ajude nessa batalha que só terá fim quando ele voltar à nossa terra. Amém. Queria pedir aqui para o Vinícius fazer a nossa oração final. Obrigado, Deus, por mais um dia. Pai, eu quero te pedir, não só por mim, mas por todos. Pai, nos ajude a fortalecer a nossa mente. Nós precisamos de você. Quem somos nós? Nós precisamos da tua palavra hoje. Sabemos que estão chegando o final, Pai. Sabemos disso porque tem vários acontecimentos terríveis acontecendo. Nos salve, nos ajude e, por favor, nos aconselhe o que temos que fazer nessa terra, até o Senhor voltar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado a você aí que ficou até aqui no nosso... Até aqui, né? No final do nosso pod de hoje. Se você gostou do programa de hoje, curte aí. Ajuda bastante o engajamento do canal. Que o YouTube entende que o nosso canal é relevante. Assim ele vai compartilhar e enviar o nosso vídeo para outras pessoas. E ajude também compartilhando, que assim você proclama também o Evangelho e mais rápido Cristo volta. Eu tenho um convite especial para você, para a nossa próxima lição desse novo trimestre, lição 2, o início do altar. Se você quer saber o que essa lição vai falar, esteja aqui conosco no nosso próximo programa. Até mais. Tchau.